a teoria dos conjuntos numéricos. É a nossa 17ª aula da Matemática para Todos. Aqui é a professora Letícia Vieira Guimarães, da Engenharia de Computação da UERGS, em Guaíba. Introdução. Esse senhor aí se chama Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, matemático russo, que nasceu em 1845 e morreu em 1918. Ele recebeu o crédito por ter revolucionado a matemática com a teoria dos conjuntos, que foi desenvolvida por ele a partir de 1874. Cantor iniciou seus estudos procurando formalizar o conceito de infinito, chegando à conclusão de que existem diferentes ordens de infinitos. Então, é importante ressaltar a participação de Georg Cantor, né, com a teoria dos conjuntos para a matemática que a gente vai estudar e que a gente vai trabalhar durante todo o nosso curso de engenharia de computação. Em função deste trabalho, ele criou a teoria dos conjuntos, que adquire enorme importância em várias áreas da matemática, fazendo com que se torne uma ferramenta essencial quando se estudam os fundamentos da matemática. E esse é o caso do cálculo, por exemplo, que a gente vai introduzindo agora nesse curso de matemática para a engenharia. Temos aqui alguns exemplos, né? Para o conjunto abaixo, esse conjunto aqui de coisas, né? Temos aqui tênis, 2 tênis, 2 meias, um vestido. Esse vestido aqui, não sei se esse cinto aqui faz parte do vestido, mas vamos ver então o que se considerar, o que poderia se considerar, né? Aí, sobre esse conjunto de coisas aí, né? Quantos objetos compõem o conjunto, né? Qual a condição necessária para que um objeto fizesse parte desse conjunto, né? Essas são as duas perguntas A e B sobre esse conjunto aqui, né? Bom, e o exercício 2, que seria o exemplo 2, não temos a resposta ainda para o A e o B, mas vamos aqui para o 2, a pergunta é essa aqui, para o conjunto M igual a 5, 10, 15, 20, 25, qual seria a notação desse conjunto M se fosse utilizada uma propriedade P? Então, ele quer que escreva o seguinte, ó, M é um conjunto composto por elementos MI, tal que os MI satisfazem uma certa propriedade P. Qual seria essa propriedade P que esses elementos têm? Qual a propriedade comum que o 5, o 10, o 15, o 20 e o 25 têm, né? Bom, então, é isso aí, vamos pensar um pouco aí. Temos aqui, então, na volta, o gabarito, né? Quantos objetos compõem o conjunto? Se o conjunto for de peças de vestuário, nós temos 6 peças. Olha aqui, ó, 2 tênis, né? 2 meias, um vestido e um cinto, né? Bom, quem quiser discutir quantas peças tem, quantos objetos tem, então vamos ao fórum, né, do Moodle para discutir. 2. Qual a condição necessária para que o objeto fizesse parte desse conjunto? Tinha que ser uma peça de vestuário, né? Para o conjunto M igual a 5, 10, 15, 20, 25, qual seria a notação desse conjunto M se fosse utilizada uma propriedade P? Bom, olha só. M, para fazer parte de M, o elemento X ou M, botei X aqui porque daqui para diante todo o elemento vai ser X. Então, podia ser M também.
o elemento x tal que x tenha que ser maior ou igual a 5, menor ou igual a 25, e x dividido por 5 tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, x dividido por 5 não pode dar um número que a gente chama quebrado. Tem que dar um número inteiro. Por exemplo, 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. 25 dividido por 5 dá 5. Né? Dão números inteiros. Então, essa é a notação desse conjunto m igual a 5, 10, 15, 20, 25. Essa é a notação para se obter esses elementos para esse conjunto M. Bom, agora nesse gabarito, saindo desse gabarito, temos então aí o tópico de conjunto dos números naturais e propriedades. Então, como vocês já devem ter ouvido, né, é um subconjunto dos números inteiros, né, do conjunto Z. É o conjunto N. Vamos ler aqui. O conjunto dos números naturais, N, seria especificado como o conjunto formado pelos números inteiros não negativos, né? Então, se Ni pertence a Z, ou seja, se um número qualquer pertence a Z, ou é pertencente a Z, a gente escreve que N, o conjunto dos números naturais, tem seus elementos Ni, tal que Ni é maior ou igual a 0. Né? Então, o número natural, esse conjunto, é composto por números positivos. Mas não só os números positivos, inteiros positivos, né? Não só os números inteiros positivos mais o 0, né? E todos os números inteiros positivos e o 0, eles fazem parte de um conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros, né? Z. Então, N é um subconjunto de Z. Agora, conjuntos iguais. O que são conjuntos iguais? Né? Vamos para as propriedades, então, desses conjuntos, né? São aqueles que têm os mesmos elementos. Por exemplo, o conjunto de raízes do polinômio de segundo grau. Né? Esse polinômio x ao quadrado, menos 3x mais 2 igual a 0, né? Quando igualou igual a 0, aí a gente tem as raízes. As raízes é o seguinte, é o número que coloca esse polinômio igual a 0, né? Então, se for 1, se x for igual a 1, né? Então, x ao quadrado vai ser 1, menos 3 vezes 1, né? Então, é 1 menos 3, vai dar menos 2 mais 2 igual a 0. Então, 1 é uma raiz desse polinômio de segundo grau, né? E 2, será que é a raiz? Vamos colocar ali, ó. 2 ao quadrado é 4. Menos 3 vezes 2, 3 vezes 2 é 6. Menos 6 é menos 2, isso, né? Porque é menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 4, menos 2, né? E menos 2 mais 2, menos 2 disso daqui, mais 2 aqui, vai dar 0. Então, o conjunto que contém as raízes desse polinômio é o conjunto formado por dois elementos, né? E os elementos são 1 e 2, os números 1 e o número 2, né? E quando não existem elementos que satisfaçam uma determinada propriedade, nós dizemos que um conjunto é vazio, ou seja, ele é representado por esse símbolo de um círculo cortado ou com as duas chaves, né? Abrindo e fechando
um conjunto sem nada dentro, né? Então, isso é a representação, são as duas representações do conjunto vazio, né? Por exemplo, o conjunto de elementos constituído pelos números tais que mi ao quadrado é igual a menos 1, isto é, M é um conjunto onde mi é tal que mi ao quadrado é igual a menos 1, né? Então, esse é um conjunto vazio, uma vez que não existe um número real que satisfaça a condição imposta. Não existe um número real, né? Pode existir um número imaginário, que a gente não está nesse contexto agora. Nós estamos no contexto dos números reais, números inteiros e números naturais, né? Então, vocês anotem aí esse conjunto e essas propriedades, né? E essas notações, principalmente. Bom, agora, subconjuntos e intervalos. Eu tinha falado que os números naturais, o conjunto de números naturais, era um subconjunto dos números inteiros, né? Agora a gente vai ver o que realmente é subconjunto e como é que a gente, então, trabalha com eles e faz uma notação deles matemáticas, indicando, né, que são subconjunto de outro conjunto. Como a gente faz isso? Então, acompanhe aqui. Denominamos subconjunto de um conjunto M qualquer coleção MI, aquele ali é um I maiúsculo, de objetos que são elementos de M. É uma coleção dentro de um conjunto, né? E dizemos que o conjunto MI está contido em M, então, está contido em M. Para indicar isso, escrevemos MI está contido, esse C aqui, então, indica está contido em M, né? Então, vou fazer uma marca aqui para vocês anotarem que a gente escreve M1 está contido em M, tá? Então, é essa marca aqui. Muito bem, né? M1 está contido em M. Ok? Agora, por exemplo, né? Temos aí os dois conjuntos, o conjunto com dois elementos, o elemento 1 e o elemento 5, o número 1 e o número 5, e o outro elemento que tem outro conjunto, aliás, que tem quatro, né? 4 elementos. 1, 2, o número 1, o número 2, o número 4, o número 5. Então, se esse conjunto maior, né, contém esses dois elementos do conjunto menor, então a gente diz o seguinte: esse conjunto menor está contido nesse conjunto maior. Se esse primeiro conjunto for o conjunto A e o segundo conjunto for o conjunto B, então A está contido em B. A está contido em B. Ou B contém A, né? Acho que a gente, na linguagem comum, a gente prefere dizer se uma coisa contém ou não. Mas a gente usa essas duas notações, né? E aqui vocês veem que essa notação, ou esse símbolo, ele não é o mesmo símbolo que esse, né? Por quê? O primeiro símbolo é está contido e o segundo símbolo é contém. Então, B contém A. Anotem aí no caderno. Certo? Aqui temos, então, o conjunto B, que é esse nosso conjunto, 1, 2, 4 e 5, né? E dentro dele temos o conjunto A, certo? Então, assim, nessa representação, dá bem para ver que o B abrange também o que está contido em A, né? Então, A está contido em B e B contém A. Muito bem. Ainda subconjuntos, vamos a intervalos, né? Alguns dos subconjuntos dos números inteiros são
Tá vendo aquele, vocês estão vendo esse Z? E tem um mais aqui, ó. Esse mais aqui, né? Então, mostra que esse Z mais é um subconjunto dos números inteiros, porque Z é números inteiros, né? É o conjunto de números inteiros. Mas o Z mais contém zero, além dos números positivos. Também é conhecido como conjunto dos números naturais. Então, esse Z mais é igual ao conjunto dos números naturais N. Anotem aí. Tornando-se os números negativos, né? Tomando-se os números negativos, aliás, o subconjunto Z menos, tem um menos aqui, ó, é contido por, tem o 0, tem o menos 1, tem o menos 2, tem o menos 3, tem o menos 4, né? Então, são os números negativos e o 0. Tem o conjunto dos inteiros, que exclui o 0. Então, é um Z asterisco. Então, vocês veem aqui, tem um asterisco em cima, né? Então, ele não tem o 0, mas tem todos os números inteiros positivos e negativos. Temos também, então, o Z asterisco positivo, que é um subconjunto dos números inteiros positivos, sem o 0. E temos também aí o negativo com asterisco, que são os números negativos sem o 0. Então, anotem aí. Alguns subconjuntos do conjunto Z são o seguinte, vamos ver. Conjunto dos números pares, conjunto dos números ímpares, né? Então, vocês veem aqui, menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Números ímpares, menos 3, menos 1, 1, 3. Os números primos, né? 2, menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, 5, menos 5, 7, menos 7, 11, menos 11, né? Tanto negativos quanto positivos. E o conjunto dos números positivos múltiplos de 3 e menores que 10. Então, são subconjuntos que a gente pode definir, né? Por alguma razão, por algum estudo, por algum resultado, definir um conjunto, né? Bom, aqui então vamos fazer o seguinte, tem esse exemplo aqui. Vamos representar explicitamente os seguintes conjuntos. O N asterisco, né, é um N, é um número, tal que esse número seja maior que 0. Tá? Então, é um número natural que não tem o 0. Quando coloca asterisco, quer dizer que o 0 está fora. Maior que 0 quer dizer não tem 0, né? Então, a gente colocou aqui, ó, N asterisco é 1, 2, 3 pontinhos. E vai adiante. B é igual a X pertencente a Q, né? Então, estamos definindo aqui explicitamente o conjunto escrito, né? Depois a gente tem que definir explicitamente. Essa aqui é a definição explícita de A, de que apareceu. Agora, vamos fazer explícita desse B aqui. B é o conjunto de X pertencente a Q, né? Tal que 2x menos 3 igual a 12. Tá? Então, é um conjunto de X que pertence a Q. O que é Q? Conjunto dos números racionais é o Q. Conjunto dos números racionais é representado por Q. Reúne todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, sendo que P e Q são números inteiros, mas o Q não pode ser igual a 0. Ó. É diferente de 0 o Q. Muito bem. Então, o conjunto dos números racionais, na verdade, são frações. É um número que surgiu a partir de uma divisão de dois números inteiros, né? Sendo que o denominador não pode ser 0, né? E aí, então, nós vamos ver o seguinte aqui, ó. 2x menos 3 igual a 12. Pegamos isso aqui para ver, então, quais são os valores de x
que deixam esse polinômio de primeiro grau igual a 12, né? 2x menos 3 igual a 12. Vamos efetuar, então, somando 3 dos dois lados. Para eliminar esse menos 3 aqui, eu somei 3 dos dois lados, né? Somando 3 dos dois lados, esse menos 3 com mais 3, ele foi a 0, e o 12 mais 3 foi 15. Então, 2x igual a 15. E vamos dividir tudo por 2 para ficar só o x. Dividimos por 2 dos dois lados, dividir por 2 desse lado, dividir por 2 do outro lado, e ficamos, então, só com x aqui, e 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 é um número racional, porque existe o número 15, que é um número inteiro, e 2 é um número inteiro também, e é um número inteiro diferente de 0. Então, x é 15 sobre 2. Então, o conjunto B é o x pertencente a Q, que atende essa questão aqui. Então, o conjunto B é só um número, 15 sobre 2, certo? Agora, o outro exemplo, né? Tem um conjunto C, que é igual a x pertencente a N, pertence aos números naturais, né? Então, só se trata de número positivo ou igual a 0, né? Número inteiro positivo igual ou maior que 0, né? Que atende essa inequação de um número, inequação de um módulo, né? Então, tá aqui o módulo de x menos 3 é menor ou igual a 5. Como é que se resolve isso aqui? O módulo quer dizer o seguinte: o que tem dentro do módulo, quando ele só sai positivo, é ou não é? O módulo define que o número resultante daquela operação é positivo. Então, a gente resolve a inequação, vamos colocar aqui a inequação, x menos 3 é menor ou igual a 5, então temos duas hipóteses. O que tem aqui dentro pode ser positivo, né? E o que tem aí dentro também pode ser negativo, tá? Então, eu deixei como estava, x menos 3, e também neguei tudo que tinha, menos x menos 3. Então, temos essas duas possibilidades quando se trabalha com módulo, né? Tá? Então, vamos ver essa primeira aqui. O que eu fiz aqui? Eu somei 3 dos dois lados, tá? Para eliminar esse menos 3. E acabei eliminando esse menos 3. E esse 5 mais 3 virou 8. Tá aqui, ó. X menor igual a 8. Tá? E agora vamos resolver isso aqui. Menos x com mais 3 igual a menor igual a 5. Tá? E agora, então, eu vou subtrair 3 dos dois lados, subtraindo 3 e 3 aqui, ó, ficou 0, e aqui ficou 2. Então, ficou com menos x menor ou igual a 2. Só que esse menos x aqui atrapalha muito. O que a gente faz, então? Bom, menos x menor ou igual a 2, a gente faz uma multiplicação por menos 1. Só que quando multiplica por menos 1, dos dois lados, esse sinal de menor ou igual passa a ser maior ou igual, né? Passa a ser maior ou igual. Então, isso aqui a gente tem que ver de novo, quem não está lembrado, de como tratar com essas inequações que funcionam, são inequações modulares ou não, que tem essas regras, que tem essas coisas que acontecem, que lá a gente faz então essa inversão do sinal quando essa multiplicação por menos 1 é necessária, né? Essa aqui, né? Então, fazendo essas operações, nós temos que x
é maior ou igual a menos 2. Então, esse conjunto C aqui, né, esse conjunto C que vocês estão vendo aqui, ele é composto por x maior, pelos números x menor igual a 8, menor igual a 8, e x maior igual a menos 2. Então, esse é o conjunto C. Tá? Aqui ele está descrito com notação, né, desse conjunto. E aqui, então, nós temos os resultados, de fato, explícitos do conjunto. O conjunto X são os números X menor ou igual a 8, por exemplo, 7, 6, né? E são naturais, entende? Então, são conjuntos naturais. E maior ou igual a menos 2. Só que quando se fala aqui em números naturais, o menos 2 não faz parte desse conjunto, né? Então, o que que seria? Fica essa pergunta para vocês. Então, temos mais essas perguntas aqui. Quais seriam as notações dos seguintes conjuntos? Tem um conjunto aqui de os números pares. Aqui, então, colocaram aqui menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Então, aí 6, né? 8, né? 10. Como seria essa notação? Colocar a notação disso aqui nesse modelo de notação aqui, ó. Qual a propriedade que eles têm, né? E escrever, então, como seriam os elementos, né? Desse conjunto. B, conjunto de números ímpares. Menos 3, menos 1, 1, 3, né? Aqui, ó. Aqui, menos 5, menos 4, menos 5, menos 7, né? Menos 9, e aqui para frente 5, 7, 9, né? Qual seria a notação nesse modelo aqui? Em vez de escrever isso aqui, escrever nessa notação. Conjunto dos números primos, né? Números primos, o que é número primo? Que só é divisível por 1 ou por ele mesmo, né? Então, temos aqui um conjunto de números primos, como seria escrito aqui a notação. Conjunto dos números positivos múltiplos de 3 e menores que 10. Aqui, ó. Múltiplos de 3 menor que 10 e positivo é 3, 6 e 9. São esses três números. Mas como que a gente escreveria nessa notação? Então, vamos ver, né? Então, os números pares, né? Os números pares seria assim, M é o conjunto, aqui é o conjunto dos números x, tal que x sobre 2 pertence a z, né? Pertence aos números inteiros, né? Tá? O conjunto de números ímpares, então, é x, tal que x sobre 2, ou x dividido por 2, não pertença a z. Quer dizer, não seja inteiro. Um número dividido por 2 não é inteiro e também é diferente, x diferente de zero, porque o zero está aqui, né? Bom. Conjunto dos números primos, então, é x, tal que x sobre p pertence a z. Somente se p for mais ou menos 1 ou p for mais ou menos x. Tá? Então, ele é divisível por mais e menos 1 e por mais e menos x. Por ele mesmo, né? O x. Certo? Conjunto dos números positivos múltiplos de 3 e menor que 10 é x, tal que x dividido por 3 pertence aos números inteiros, z, ao conjunto z dos números inteiros, e x seja maior ou igual a 3 ou menor que 10. Né? E menor que 10, aliás, né? Menor ou igual a 3 e menor que 10, certo? Muito bem.
conjunto dos números reais e racionais Q. Os conjuntos numéricos são aqueles cujos elementos são números, né? O conjunto de todos os números que podem ser colocados em correspondência bionívoca com pontos do espaço localizados sobre uma reta orientada, como um ponto de referência denominado origem, é o conjunto dos números reais. Tal conjunto é representado por um R maiúsculo. Toda essa confusão, essa coisa dita, né, quer dizer que todos os números, né, são números reais, colocados ali, né, correspondência bionívoca com os pontos do espaço. Procure o que é bionívoca, né? Vamos ver. Então, aqui tem o zero, e a partir dos, aqui, antes do zero, né, que são os números negativos, depois do zero são os números positivos, aqui é um conjunto dos números reais. Vamos ver, né? Então, correspondência bionívoca, o que é? Diz-se de uma correspondência entre os elementos de dois conjuntos, tal que a cada elemento de um corresponda um e só um outro, né? Então, quer dizer, aquele casamento perfeito, né? Em que a pessoa tem só um marido, ou a mulher tem só um marido, ou o marido tem uma mulher, só correspondência bionívoca. Só tem um que vai corresponder àquele outro, e aquele outro só vai corresponder àquele um, né? Então, temos isso, e o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Por definição, fazem parte desse conjunto todos os números que podem ser escritos como um quociente de números inteiros. Então, explicitamente escrevemos. O conjunto Q é um conjunto onde o x, que faz parte desse conjunto, é tal que x é igual a A sobre B, sendo que A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. O que é Z asterisco? São números inteiros, porém são tirados o zero. O zero não pode estar aqui embaixo, né? Não pode ser um denominador, tá? Então, B pertence a Z asterisco, A pertence a Z, certo? Q é um subconjunto de R, né? Então, o Q pertence a R. Q pertence a R. R é um conjunto bem maior de números reais, né? Um conjunto muito maior do que Q. Q pertence, é um subconjunto que ele pertence a R, certo? Então, evidentemente temos que N está contido em R e Z está contido em R. Isso é, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, né, são subconjunto do conjunto de números R, então, dos números reais. Então, os números reais englobam os números naturais, os números inteiros, né, e também os números racionais, né, que é os Q. Muito bem, então, vão anotando aí. Se excluirmos o elemento zero dos conjuntos, colocamos um asterisco na representação. R asterisco, Q asterisco, N asterisco. Certo? Anote aí. Definimos, por exemplo, no caso dos números reais, R mais aqui embaixo, né, é igual a X, é um conjunto onde X pertence a R, mas X é maior ou igual a zero. Tá? Então, é só essa parte aqui, ó, não é a parte que está pontilhada. A parte pontilhada não faz parte do R+, e a parte aqui, ó, essa bolota fechada aqui, quer dizer que o zero está incluído no conjunto. A bolota fechada diz que pintada, todinha pintada, quer dizer que está incluído no conjunto, né? Então, esse outro exemplo, o R-, com esse menos aqui embaixo, quer dizer o contrário, né? É composta por todo o x faz parte desse conjunto, ele pertence a R,
né, aos números reais, porém menor ou igual a zero. A bolinha está fechada aqui, bolinha fechada quer dizer que o zero está incluído no conjunto, menor ou igual, certo? Vão aí desenhando, desenha as duas representações, essa escrita e essa desenhada, tá? O R mais com asterisco quer dizer que o x é maior que zero, e a bolinha então está aberta, certo? É o x pertencente a R, só que o x é maior que zero, então a bolinha é aberta, certo? O R menos asterisco é a mesma coisa, então, né? Então, R menos, só que tem asterisco, tiramos o zero, a bolinha fica aberta. Ok? Bom, para dois elementos pertencentes ao conjunto dos números reais, valem as operações usuais de adição e multiplicação. Podemos introduzir ainda uma relação conhecida como relação de ordem. Ela será representada pelo símbolo menor ou igual. Se A e B forem dois elementos distintos de R, A diferente de B, e os dois A e B pertencem a R, a notação A menor que B significa que tais números, né, vale a relação de ordem A menor ou igual a B, tá? Porque tem uma sequência, isso quer dizer que tem uma sequência os números, né? Tá? Eles não podem estar um dentro do outro. Ou ele é maior ou é menor, certo? Então, olha só. Se A, B, C e D pertencem a R, a relação de ordem goza das seguintes propriedades. Para os números arbitrários, temos que A menor ou igual a B, ou A maior ou igual a B, tá? Sempre uma coisa vai acontecer. Esses números, ou um vai ser maior ou igual, que você vai dizer, vão ser os mesmos números, né? Ou vão ser na sequência. Se duas condições A menor ou igual a B, agora aqui, ó, se duas condições A menor ou igual a B e B menor ou igual a A forem satisfeitas, então B igual a A. Porque isso aqui não pode acontecer de A ser menor que B e B ser menor que A. Mas pode ser que A seja menor ou igual a B, B menor ou igual a A, então os dois, a relação dos dois é que B é igual a A. Não é? Se A menor, agora aqui, ó, se A menor ou igual a B e B menor ou igual a C, então A é menor que C, porque C é maior que B e B é maior que A. Né? Vejam bem. E a última aqui é se A menor que B e C menor que D, né? Então, A mais C é menor ou igual a B mais D. Como é que eu posso dizer isso? A mais C é menor ou igual a B mais D. Sim, porque o C é menor que D, né? Então, C é menor que D e A é menor que B. Então, essa soma aqui vai ser menor que essa soma aqui. Pensem nisso, é bem interessante, é ou não é? Né? É a lógica, né? Vocês estão tendo lógica ou vocês vão ter a cadeira de lógica e isso vai ficar bem evidente lá quando... Vai ficar mais evidente, isso tem que já... Vocês têm que saber esse tipo de coisa, né? Mas se tiver alguma dúvida, procure então nos fóruns ou durante a aula. Os intervalos. Os intervalos são interessantes. Os intervalos, então, a partir de dois números reais designados por A e B, de tal sorte que A menor ou igual a B, podemos definir conjuntos especiais a partir destes números que denominamos intervalos. Bom, intervalo que a gente pensa é um tempo, né? Um intervalo de tempo, um pedaço de alguma coisa, entre uma coisa e outra, peço um intervalo, né? Agora, no caso matemático, vamos ver aqui, ó. O intervalo aberto, anote aí, intervalo aberto é aquele definido por A, B. Olha aqui. Olha como esses colchetes estão virados para lá, ó. Para cá, esse está virado para fora e esse está virado para fora, né? Essa representação aqui, ó, é essa representação aqui. Tem um número A e um número B.
E se considera esse intervalo aqui de números, né? Essa sequência de números entre A e B, que nesse conjunto não entra o A e também não entra o B. Então, esse conjunto é um conjunto formado por números x, pertencente a R, tal que o x está entre A e B. É menor que A, quer dizer, é maior que A e menor que B. Né? Maior que A e menor que B. Né? Mas não inclui o A nem o B, porque não é, ó, não tem igual. Ó. Não tem igual. Tá vendo? Então, esse intervalo aberto. Né? Intervalo aberto de A e B. Entre A e B ou de A e B. Tá? Agora, o intervalo aberto à esquerda, então vocês veem aqui, ó, à esquerda, o A. Quer dizer que só o A é que não entra nesse intervalo. E olha aqui, ó. É só esse aqui aberto para fora, esse colchete para fora, para cá, e esse colchete virado para dentro, ó. Colchete normal, o colchete virado para fora aqui, né? Então, é o x que pertence a R, tal que A, tal que x é maior que A e menor ou igual a B. Menor ou igual a B quer dizer, incluiu B e fechou a bolinha aqui, ó. Aqui é a bolinha aberta e aqui é a bolinha fechada, certo? Agora, intervalo aberto à direita. Agora abriu aqui, ó. Abriu à direita, tá? O que quer dizer? Olha só, agora é aqui, ó. Aqui tá fechadinho, então, ó, fechado à esquerda, né? E aberto à direita. Então, é o x pertencente a R, aos números reais, tal que x é maior ou igual a A e menor que B. Não inclui B. Certo? Intervalo aberto à direita. É esse conjunto, né? Agora, o intervalo fechado é aquele definido por A e B, estão fechados dos dois lados, né? Tá? Então, aqui as bolinhas estão fechadas aqui, ó. Então, é x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a B e menor ou igual a B. Então, está dentro desse intervalo. Inclusive, faz parte, o A faz parte e o B faz parte desse conjunto, né? Que aqui não era a mesma, A e B não fazia parte do conjunto, né? Aqui o A não faz parte do conjunto, aqui o B não faz parte do conjunto. Então, vocês escrevam aí essas definições, tá? Por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó. O conjunto dos números reais é esse aqui, ó. Porque esse aqui é menos infinito e esse aqui é mais infinito. Como nunca se chega a menos infinito e nunca se chega a mais infinito, esse intervalo é aberto, ó. Nunca se consegue ser igual a infinito, igual a menos infinito ou igual a mais infinito, né? Então, isso aqui representa o conjunto dos números reais também. Certo? Que beleza, né? Bom, agora então as perguntas, né? Escreva a notação dos intervalos representados. Tá aqui, ó, 5, 25, aqui tá aberto, aqui tá aberto. O que é para fazer mesmo? Escreva a notação dos intervalos. Ah, notação, a matemática dos intervalos, porque aqui só tem uma representação de desenho, né? Tá. E aqui, então, tá aberto de menos 10 e fechado em 10. Então, é entre menos 10 e 10, só que o menos 10 não entra no conjunto. Esse aqui, o 5 não entra no conjunto, né? Esse aqui é entre menos 3 e 0, só que o 0 não entra no conjunto. E esse aqui é menos 1 até 0, só que os dois entram no conjunto, então os dois estão fechados, né? Então, agora, vamos fazer a notação. A notação, tá? É esse aqui, ó. Vamos ver o gabarito aqui agora, né? Para esse aqui, é aberto em 5, fechado e aberto em 25, né? Os dois estão abertos para cá, ó, tá vendo? Né? Então, é x pertence a R, sendo que x tem que ser maior que 5 e menor que 25. Então, aqui está a notação, ó, matemática dele, né? Agora do B, do C, aliás, está aqui, ó, C. Depois a gente faz o B. Então, aqui é aberto em menos 10, fechado em 10, e aqui a gente diz que x pertence a R, aos números reais, tal que x, né, é maior que menos 10 e menor igual a 10. Menor igual a 10. Né?
E no B aqui, é de menos 3 até 0, só que aberto em 0, né? O 0 não pertence, então, ao conjunto. Então, é x, pertence a R, tal que x, né, é menor ou igual a menos 3 e menor que 0. E D é fechado em menos 1 e fechado em 0. Então, é x pertencente a R, tal que x está entre menos 1 e é igual a menos 1, né? Maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 0. Né? Operações com conjuntos. A operação de união, né, é a primeira que a gente vai olhar aqui. Tá? Então, tem a operação união, a união dos conjuntos A e B, conjuntos A e conjuntos B, é representada por A, esse símbolo que é um U, B. Tá? Então, a união do conjunto A com o conjunto B, né, resulta num outro conjunto que engloba os elementos dos dois, né? Então, é igual a x, né, tal que x pertence a A ou x pertence a B, certo? Então, essa é a definição da união dos conjuntos A e B. Então, a união B será um novo conjunto, os elementos que pertencem a A ou pertencem a B e até mesmo os elementos que aparecem nos dois conjuntos fazem parte deste novo conjunto, certo? Então, exemplo, o conjunto A tem 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11. O conjunto B tem 0, 2, 5, 6, 7, 10, 12. Veja, então, tem elementos que aparecem nos dois. O 2, por exemplo, né? O número 2, e o número 6, e o número 7 se repetem, né? Então, a união de A e B, né? Fica o seguinte, né? Ó, a união B é 0, que está aqui, 1 que está aqui, 2 que está nos dois, ó, 2, aparece uma vez só aqui, tá? 5 que está aqui, 4 que está aqui, 6 que está aqui, e aqui aparece nos dois, mas aparece aqui só uma vez, 7 que aparece nos dois, só está uma vez aqui, 9 que está aqui, 10 que está aqui, 11 que está aqui e 12 que está aqui. Então, a união B é desse formato aqui. Anotem aí. Parem e anotem. Pode-se verificar que as seguintes propriedades são válidas. Olha, A união B é igual a B união A. Tá? Então, essa mudança, né? A ordem dos fatores não altera o resultado, certo? Os fatores são o conjunto A e o conjunto B. Depois, a união, né, de A com outro conjunto que é B união C é igual a A união B união C. Tá? O que é esse parênteses aqui? Esse parênteses quer dizer que isso aqui foi feito antes, essa união de B com C, feita antes, pode ser muito bem feita a união com A, que é a mesma coisa que ser feito antes esse lado aqui, a união B e depois tudo isso, união C. Aí, o A está contido em A união B. Claro, né? Essa aqui é a junção dos dois, então o A está contido em A união B, né? E a união B, C e somente C, A está contido em B, C e somente C, A união B for B, ou seja, A vai ser igual a B, né? Tá? A vai ser igual a B, né? Ou A está contido em B se a união B é igual a B, ou seja, A é igual a B, né? A união A é igual a A, tá? E a união zero, que é o conjunto vazio é A também, né? Isso é interessante, né? Agora, a operação de intersecção, tá? Agora, a intersecção dos conjuntos
Então, vamos ver. A intersecção dos conjuntos A e B é representada por A e esse U virado aqui. B, né? A intersecção B, se fala. Então, A intersecção B vai dar um outro conjunto, né? Será um novo conjunto, né? Cujos elementos vão ser tais que X pertencem a A e também pertencem a B. Só os dois que pertencem, só os elementos que pertencem aos dois elementos é que vão aparecer no conjunto resultante dessa operação de intersecção, certo? Então tá. Os elementos que pertencem a A e pertencem a B, né? Também pertencem a B, esses vão ser fazer parte do novo conjunto A intersecção B. Isto é, somente os elementos que aparecem nos dois conjuntos fazem parte desse novo conjunto. Muito bem. Então, exemplo. Os mesmos conjuntos A e B que a gente tinha feito a união, agora a gente faz a intersecção, só o que aparece aqui são os que apareceram nos dois. O 2, o 6 e o 7. O restante é só do A, só do B. E o que tem em A e B são 2, 6 e 7. Muito bem. Se os dois conjuntos A e B não apresentarem elementos comuns, então A intersecção B é conjunto vazio. A intersecção B é um conjunto vazio. Anotem aí. Importante porque tem que escrever as coisas como a matemática manda que escreva. A gente tem que entender a linguagem matemática quando ela é dita e quando ela é escrita no papel, certo? Então, temos aí, pode-se verificar as seguintes propriedades que são válidas, né? Primeira propriedade que A intersecção B é igual a B intersecção A. A intersecção BC é a mesma coisa que a intersecção B, intersecção C. Então, tanto faz aqui a gente fazer primeiro essa intersecção e depois fazer a intersecção com A, ou então fazer primeiro essa e depois a intersecção com C. Vai dar a mesma coisa. Anote essas propriedades, por favor. A intersecção B estará contida em A quando A está contido em B, né? Se A está contido em B, a intersecção B é igual a A. Então, o A está completamente dentro de B. O B pode ser bem maior que A, né? Então, a intersecção A é igual a A e a intersecção zero ou vazio é vazio. Conjunto vazio, certo? Então, tá. Operações com conjuntos, diferença. Então, operação de diferença e a operação de complemento, né? Justamente porque o complemento, ele é parte da diferença, né? Uma particularidade da diferença. Então, vamos ver primeiro a diferença, que é geral. Então, o conjunto da diferença dos conjuntos A e B é representada pelo seguinte: C é o conjunto da diferença do conjunto A e B, que C é igual a A menos B, né? Então, A menos B é o conjunto que contém X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Tá? Como é que isso aí se dá? Né? Como se dá isso aqui? Por exemplo, exemplo 1. A tem 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11. B, 0, 2, 5, 6, 7, 10 e 12. Então, o que pertence a A e que não pertence a B? Por exemplo, vamos ver. O 1 pertence a A, mas não pertence a B. Olha, veja, não tem. Então, tá aqui, ó. A menos B tem 1. O 2 pertence a A e 2 pertence a B. Então, não vai. Né? 4 pertence a A e não pertence a B. Vai. 6 pertence a A e pertence a B. Não vai. 7 pertence a A e pertence a B. Não vai. 9 pertence a A e não pertence a B. Então, 9 vai. 11 pertence a A e não pertence a B. 11 vai. Certo? Então, anotem aí. Agora, o complemento, como é que se dá? Né? O complemento, né, acontece se B for um subconjunto de A. Ou seja, B está contido em A. Aí dizemos que o conjunto diferença
é o complemento de B em relação a A. E é representado assim, ó, B em relação a A. Complemento de, de B em relação a A. Certo? Vamos ver, fazer um exemplo para ficar legal? Tem o exemplo 2 aqui, em que A é o mesmo A daqui, só que o B é diferente. O B é 2, 5, 6 e 7. Tá? Então, B está contido em A? Primeiro tem que testar. Se B está totalmente contido em A. Aqui ele não está contido em A. Por quê? Tem o 12 que não é de A. Tem o 0 que não é de A. Entende? Tem o 5 que não é de A. Então, não pode sair um complemento desses dois aqui, né, de B em relação a A. Não sai de jeito nenhum. Mas nesse caso aqui, é possível que B esteja contido em A. Será que B está contido em A? 2 tem? Tem. 5 tem? Tem. 6 tem? Tem. 7 tem? Tem. Né? Então, o A complemento, o B complemento de A, né? Veja, quando dizemos que o conjunto de diferença é o complemento de B em relação a A, o complemento de B em relação a A é 1, 4, 9, 11. Todos que não estão em B, tá? Que estão em A e não estão em B. Mas o B está contido em A. Ok? Certo? Então tá. É isso aí, gente. Temos aqui os elementos, né? Gráficos. Então, aqui a união B, a intersecção B, quer dizer, a intersecção B. Essa parte rosa mais escuro. A parte rosa mais clara é a intersecção B menos a intersecção B. A união B, quer dizer, a união B menos a intersecção B. Né? Então, toda essa parte aqui, se tu unir os dois e tirar a parte de intersecção, é justamente o que quer dizer essa operação aqui. Essa operação aqui, embaixo, essa parte rosa aqui, é A menos B. A parte rosa mais escura, quer dizer, aqui o B, a parte B, é a intersecção B, que é o próprio B. E o B está contido em A, como a gente tinha falado. Então, vocês podem desenhar e até pintar de outras formas e tentar interpretar esse desenho novamente, com as suas palavras, dizendo o que é, certo? Agora, ao produto cartesiano, né? O produto cartesiano, essa operação dos conjuntos A e B, é representada por AXB, ou A vezes B. Esse A vezes B aqui, né, quer dizer que tem um X e um Y, né? Na verdade, o X pertence a A e o Y pertence a B, né? E formam pares, né? Esse novo conjunto A vezes B é construído mediante a associação de todo o elemento do primeiro conjunto a todo o elemento pertencente ao outro conjunto, né? Então, o produto cartesiano, geralmente, isso aqui, ó, vamos ver um exemplo aqui. Temos aqui, então, um exemplo. A é 1 e 2, B é 5, 6 e 7, né? Então, a gente pode combinar 1 com 5, 1 com 6, 1 com 7, olha só. Então, o elemento XY do produto cartesiano é 1 e 5, primeiro elemento. 1 e 6, o segundo elemento. 1 e 7, terceiro elemento. Né? O quarto elemento é 2 e 5, depois 2 e 6, 2 e 7. 2 e 5, 2 e 6, 2 e 7. Os pares, né, do produto cartesiano é isso aqui. Certo? Anotem, copiem o exemplo no caderno. Pode-se verificar as seguintes propriedades. A vezes conjunto vazio é conjunto vazio, porque é impossível tu fazer, então, já que não existe o Y, tu fazer os parezinhos, os pares do produto cartesiano, né? Então, fica zero, fica vazio. E o A vezes B união C é igual a A vezes B união A vezes C.
tá? Anotem aí. A união B vezes C é A vezes C união B vezes C, tá? A gente pode desenvolver isso aí depois, vocês verem que dá para fazer com exemplos, né? E depois A vezes B é B intersecção C. A vezes B intersecção C é igual a vezes B intersecção A vezes C. Então dá para fazer isso, né? A vezes B, A vezes C, né? Então é isso que a gente percebe aqui. A vezes B, A vezes C e a união fica no meio. A vezes C, B vezes C e a união fica no meio aqui. A vezes B, A vezes C e a intersecção fica no meio aqui, né? Vê se tem mais? Ah, tem. A vezes C, B vezes C, intersecção. Tá aqui, ó. A vezes C, B vezes C e no meio a intersecção. Muito bem. Até foi fácil, essa foi fácil. Não? E dá para ver que é distributivo, né? É como se fosse uma multiplicação mesmo que tem essa propriedade distributiva, que é a tal das flechinhas que vocês acham, chuveirinho que vocês fazem, né? E aí, agora, adiante. Aqui um exemplo de produto cartesiano, né? No plano cartesiano, né? Então, o R dá um resultado, é um X do mundo real, né, dos números reais, e o Y dos números reais, pertence a números reais. Então, nós temos aqui um Y, um valor de Y, e aqui tem o valor de X, e um ponto no plano cartesiano, X0, Y0. Então, é um conjunto que pode ser colocado em correspondência bionívoca com pontos do plano cartesiano, que eles chamam que um plano é a dimensão 2, né? O plano é a segunda dimensão, então R ao quadrado, é o R2, não sei dito, né? Então, os próprios pontos do plano cartesiano são elementos de conjunto R vezes R, R vezes R, R ao quadrado, certo? Certo, então. Aí, o produto cartesiano em 3 dimensões, R vezes R vezes R, então tem o valor X, Y e Z. Então, o R ao cubo, né, nessa combinação de produto cartesiano é X, um Y, um Z, tal que X pertence a R, Y pertence a R e Z pertence a R. Os próprios pontos no espaço cartesiano, agora não no plano, mas no espaço, são os elementos do conjunto R vezes R vezes R, R na terceira, que é a que vocês podem ver aqui, né? Então, tem um ponto aqui, um ponto que eu botei o nome de Q. Esse ponto Q está aqui, tem uma posição em X, Y e Z. Está aqui, ó, X0, Y0, e se encontram aqui, e se encontram com um Z lá em cima, ó. Tá? Das perguntas, né? Sendo os conjuntos A e B representados abaixo pelos respectivos intervalos, vocês veem aí, intervalos A, intervalo B, intervalo C, tá vendo aqui? Resulta no intervalo C. Escreva qual a operação matemática que envolve resultando no conjunto C. Então, o que ele quer saber? Tem que olhar o que é o A, olhar o que é o B e ver a resposta C para ver qual a operação que está envolvida aqui em A, em B e em C. Tá? Então, temos um A aqui de 5 a 25, temos um B de menos 10 até 10, e o resultado é menos 10 até 25. O que será isso? Né? Sendo que o 10 não está, está em aberto aqui, ó. 10 tá em aberto, menos 10 está em aberto. Né? Depois temos aqui em B, menos 5 até 15, né? Para o conjunto A. O conjunto B vai de 0, é aberto, né? Aqui menos 5 é aberto. Aberto em 0, aqui até 10 fechado, aqui o 15 está aberto, então tem que cuidar bem. E o C, o resultante é de 0 a 10. E aqui, nessa terceiro exercício, temos o conjunto A, que é de menos 1 até 0, e o menos 1 é incluído, e o 0 também. Temos o conjunto B, ou o intervalo B, que é de
menos 0,25 até menos 0,5. E o resultado tem aqui de menos 1 até 0, né, como se fosse aqui menos 1 até 0, faltando essa parte aqui, né, de menos 0,25 até menos 0,5, né? Então, se vocês conseguiram ver, vocês podem dar uma parada aí, copiar e ver qual a operação que está envolvida nesse primeiro, a operação que está envolvida nesse segundo e a operação que está envolvida nesse terceiro caso aqui. Agora, então, vamos ver a solução. Aqui, o gabarito, né? Aqui, como tem de menos 10 aqui, ó, até 10, e depois aqui tem de 5 a 25, e aqui tem de menos 10 que está aqui, e de 25 que está aqui, é a união, né? A união desses dois, a união B. A união B, certo? Aqui, então, se tem de 0 a 10 a resposta, 0 a 10 está dentro de menos 5 e 15. Então, é a intersecção de A com B, sendo que o próprio B está dentro de A. Então, a intersecção de A e B é igual a B. Muito bem, né? E, nesse caso aqui, nós temos A menos B. Né? A menos B é porque é tudo que tem em A, né? Que não tem em B. Tá? Tudo que tem em A que não tem em B. Se isso aqui é parte do que tem em B, isso aqui tem em A, porque o A é de menos 1 até 0, né? E o B está aqui dentro, então. O B é menos 0,25 até 0,5. Tá aqui, ó. Menos 0,5, aliás, né? Tá aqui nessa solução. Então, tiramos fora com a bolinha aberta, certo? Isso aí. Então, pessoal, para essa semana, fazer os exercícios da lista a lista de exercícios que está aí nas descrições do vídeo. Verificar os seus resultados da lista de exercícios com o gabarito. Nós temos o gabarito também. Eventualmente, o gabarito pode chegar um pouco mais tarde, mas vocês podem verificar e fazer os exercícios todos no caderninho, né? Anotar as dúvidas no caderninho, enviar suas dúvidas por e-mail e façam, então, um bom trabalho. Até a próxima!